todos e bem-vindos a mais um vídeo especial aqui no canal da Suno Research, no canal do Suno Notícias. Eu sou Carlo Cauti, sou editor do portal Suno Notícias e hoje vamos comentar, vamos conversar sobre o resultado do segundo trimestre de 2021 de um dos bancos que eu sei são um dos queridinhos de vocês, investidores. Estamos falando do Banco ABC. E para isso estamos aqui com um convidado especial, que na verdade é um frequent flyer, né? É já de casa aqui na Suno, o Ricardo Moura, diretor de relações com os investidores do Banco ABC, ABC, né? Muito boa tarde, Ricardo, e muito obrigado por estar conosco hoje. Boa tarde, Carlo. Boa tarde, Suno e todos os telespectadores. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer sempre nosso tê-lo conosco para comentar os resultados do banco, resultados que foram particularmente positivos nesse segundo trimestre, né, Ricardo? Lucro líquido de 136,3 milhões de reais, alta de 121,3% sobre o mesmo período do ano passado. Tudo bem que no ano passado a gente tinha uma situação bastante complicada por causa da pandemia, né, entre abril e junho, mas mesmo assim foi um resultado muito bom. Avanço em relação ao primeiro trimestre foi de 11,4%, e o grande destaque, né, desse segundo trimestre foi a margem financeira. Foram 345,7 milhões de reais entre abril e junho, alta de 22,7% em comparação com o mesmo período do ano passado, e 9,4% de alta em relação ao primeiro trimestre do ano, né? Agora, Ricardo, a maior parte dessa margem financeira se refere à margem financeira com clientes, né? São 242,3 milhões de reais, o oitavo trimestre consecutivo de crescimento nessa voz do balanço, né? Nesse segmento específico. E também a tendência positiva foi impulsionada pelo maior volume de estruturação de derivativos, e também pelo fator câmbio, que ajudou também, né? Agora, como é que vocês, então, comentaram? Qual que é a opinião, qual que é o comentário interno aí ao banco sobre esse segundo trimestre? Como que foi percebido esse resultado? E, em geral, qual que é a perspectiva também para o terceiro trimestre desse ano? Vamos lá, eu acho que foi um trimestre positivo. Ele é um trimestre que dá continuidade no processo de normalização de resultado do banco. Ele é um trimestre onde o retorno médio anualizado ele vem mais ou menos 1% acima do trimestre anterior, e que, por sua vez, já vinha acima do final do último trimestre do ano de 2020. Nós vemos a margem com o cliente sendo um dos pontos altos do trimestre. Como você bem colocou, a estratégia de entrada num segmento novo para nós, que é o segmento middle, com maiores spreads, e além disso, a diversificação do banco em outros produtos, como derivativos, como câmbio, começa a mostrar frutos do resultado. A margem com clientes, ela é o principal, ela é o carro-chefe da margem financeira do banco. Ela corresponde aproximadamente a 70% da margem financeira total, e ela indo bem, a margem financeira, por consequência, vai bem. Então, esse foi mais um trimestre que mostrou que a tese está começando a mostrar resultados. Mas eu acho que, além disso, você tem um outro componente da margem financeira, que é o PL remunerado ao CDI, que é, como nós dizemos, né, ele é asset sensitive. Então, ele reage aos movimentos da taxa básica de juros. Então, conforme a taxa cai, ele cai, e conforme a taxa sobe, ele também faz um movimento parecido. Então, esse trimestre ele começa a capturar um pouco desse vento a favor, e se a expectativa do mercado de um aumento de taxa de juros daqui até o final do ano se concretizar, nós também nos beneficiaremos desse movimento, especificamente da linha do PL/CDI. Perfeito. Então, eu vou aproveitar esse gancho, né? Eu queria te perguntar algumas coisas sobre o balanço, depois a gente volta então sobre isso. Vamos falar já então da questão da CDI e da Selic, né? O resultado do banco chegaram numa semana em que o Banco Central, o Copom, decidiu uma alta de 1 ponto percentual na Selic, 5,25% agora a taxa básica de juros aqui no Brasil, perspectiva de chegar, segundo o Boletim Focus, em 7,5% ao ano até o final de 2021, né? Então, como é que está sendo a atuação do banco nesse cenário
de alta progressiva da Selic, também com uma inflação que está começando a ser cada vez mais agressiva, né? Pelo menos parece cada vez mais agressiva. Como é que está sendo o cenário do banco? Vocês acham que vão ter alguma consequência também na questão da torneira do crédito? Quero dizer, um crédito mais caro vai ser um problema também maior, aumentar a base de clientes, aumentar os ativos, etc. Ou vocês acham que o crescimento econômico do Brasil vai permitir uma continuidade nesses resultados positivos? É uma boa pergunta e a gente nos perguntamos isso a todo momento, né. Então, eu acho que uma diferença que tivemos até o momento no Brasil versus o que era uma expectativa mais ou menos de consenso no início do ano, é que você tem, um maior crescimento econômico, você tem, uma maior inflação e, por consequência, você também tem uma expectativa de uma maior taxa de juros. Então, eu acho que no crescimento econômico isso é positivo para o crédito. Então, o maior crescimento econômico significa maior demanda de crédito, isso é bom para nós. O aumento de taxa de juros, ele depende muito da dose. Então, até agora, o que a gente tinha era uma taxa de juros real, ou seja, descontada a inflação, uma taxa negativa. Então, o Banco Central agora dá a indicação que ele vai trazer essa taxa, inicialmente para um nível mais próximo do neutro e agora provavelmente acima do neutro. Então, isso deveria, como nós falamos no início da conferência, impactar positivamente a linha do patrimônio líquido ao CDI. Na demanda por crédito e na saúde dos clientes, a gente acha que enquanto dígito ela não deveria ser algo que impactasse a demanda por crédito. Então tudo depende, obviamente, da dose, mas, ao que a gente vê hoje, isso não deveria ser um problema. Então eu acho que, essa normalização de crédito, de um lado, ela deveria não impactar de uma forma, muito significativa um aumento de atraso e a demanda por crédito. Por outro lado, eu acho que ela acaba trazendo um reforço em outra linha de receita, que é o PLSDI. Legal, legal. Agora, vamos falar um pouco então, voltando ao balanço, né, aos resultados. Uma coisa que também me deixou, atraiu minha atenção, né, puxou minha atenção, foi a questão da provisão para devedores duvidosos, né? Ou seja, aquilo que os bancos colocam de lado, para quem está assistindo a gente, para o que os bancos colocam de lado em previsão de inadimplência ou a eventos adversos, vamos dizer assim, dos seus clientes. No segundo trimestre do ano passado, a PDD tinha sido de 93,2 milhões de reais. Né? Esse ano foi, no segundo tri desse ano, 46,5 milhões de reais. Né? Então a queda foi de 50,1% na comparação ano a ano. Mas, ao mesmo tempo, isso obviamente se explica pelo fato que a pandemia está sendo cada vez mais sob controle, temos as vacinas, está crescendo o número de pessoas vacinadas, etc. Ao mesmo tempo, o que me surpreendeu foi que vocês tiveram uma alta de 35,1% de trimestre sobre trimestre, em relação ao primeiro tri desse ano, né, de 34 para 46. Vocês estão com uma perspectiva menos otimistas, podemos dizer assim, em relação ao primeiro trimestre, estão aguardando um aumento da inadimplência devido justamente àquilo que a gente estava falando agora, né, alta da taxa de juros, e também uma maior exposição, né, a crédito até pessoal, até de segmento middle, né, que a gente estava comentando antes. Perfeito. Também é uma boa pergunta. Eh, uma maneira, e a gente trouxe esse conceito, que é o conceito da provisão expandida de crédito. A gente começou a divulgar isso para o mercado alguns trimestres atrás. Então, a nossa carteira de crédito, você pode pensar ela em três grandes blocos. Você tem a carteira de empréstimos, que são os empréstimos 2082, que o mercado chama, que são os empréstimos tradicionais. Você tem as garantias, que são basicamente um empréstimo que não há o desembolso, praticamente você vai ter que desembolsar algum recurso se alguns eventos acontecerem. E o terceiro é a carteira de títulos privados. Então, a maneira de se olhar essa carteira que a gente chama de crédito expandida, então, 2082, garantia e título privado, seria olhar a despesa de PDD, que nós chamamos também expandida ou ampliada, que ela vai ser a despesa de PDD que você vai ter, a PDD relacionada à carteira 2082, a PDT, que
está relacionada à desvalorização de títulos, e a PDG, que é a provisão de garantias. Na hora que você junta tudo isso, a gente chegou numa provisão para o trimestre em algo próximo aí a 50 milhões, tá? Que está a um nível substancialmente menor do nível que a gente teve no mesmo trimestre do ano passado e que está mais ou menos em linha com o que nós tivemos no primeiro tri desse ano. Acho que a mensagem aqui é o balanço está super bem provisionado, a gente vê o ambiente de crédito agora, com as atuais condições de mercado, como um ambiente de crédito muito mais benigno do que nós tínhamos o ano passado, com uma visibilidade muito maior. Então, isso quer dizer o quê? Que as despesas de crédito desse trimestre e dos trimestres que virão, tudo que a gente consegue ver nesse momento, vão estar muito mais próximas da média histórica. Então, você entra mais num nível de normalidade. O provisionamento que nós temos, ele captura todas as situações que já foram identificadas e novas situações são muito pontuais. Então, a perspectiva da despesa de provisão e da despesa de provisão ampliada, incluindo todos esses componentes que nós falamos, para os trimestres futuros, ela deve estar de volta para a média do ciclo, e isso é bom para a rentabilidade. Então, diferentemente do que aconteceu o ano passado, em que a gente tinha despesas de provisão ampliadas muito mais na faixa de 80 para 90 milhões por trimestre, agora a gente já está falando em despesas de provisão por volta de 50. E essa é uma das razões que traz a rentabilidade do banco de volta a níveis mais próximos pré-pandemia. Perfeito. Então, nessas provisões que vocês estão colocando, em geral, não só as PDDs, né, essas macro provisões, provisões amplas que vocês, como vocês chamam, é, tem também um cauto pessimismo, vamos dizer assim, uma certa preocupação com o andamento da economia como um todo no Brasil. Vocês estão prevendo uma possibilidade de uma retomada menos intensa, pelo menos um aumento, esse endividamento que já é alto, um aumento da inadimplência devido a esta situação. Como é que é a percepção do banco da atual situação econômica brasileira, em geral, na situação do crédito e do endividamento das famílias brasileiras? É, o nosso cliente, ele tem uma natureza primária de um cliente corporativo, né? Então ele acaba estando, vamos dizer, um pouco mais distante do crédito ao consumo, ou crédito dos indivíduos. Obviamente que se você tiver um cenário em que o endividamento das famílias e o poder de compra do público em geral for impactado, isso tem um canal de comunicação com as empresas, mas é algo que leva algum tempo. No segmento corporativo, o que a gente vê é que você começa a ter um, um dinamismo maior na economia, e as empresas estão, obviamente que tem um retorno muito desigual, né? Tem setores que estão andando muito bem e setores que foram muito mais impactados pela economia. Mas eu acho que de um modo geral, na média, o que você vê é que gradativamente, mês após mês, você tem uma recuperação econômica sim, e isso se reflete muito na geração de fluxo de caixa das empresas. Então, a gente não vê o segundo semestre desse ano como um semestre de deterioração. Pelo contrário, a gente acha que será, com que tudo que nós vemos hoje, um semestre de recuperação econômica. Perfeito. Então, vamos voltando um pouco aqui ao balanço, então, voltando como foi esse segundo trimestre desse ano para o Banco ABC. Outro ponto também que puxou minha atenção foi a questão do retorno anualizado sobre o patrimônio líquido, que foi de 2,3% no trimestre, uma alta de basicamente 100 pontos base em comparação ao primeiro trimestre desse ano, mas também uma forte alta em relação ao mesmo período do ano passado, foi o dobro em termos percentuais do mesmo período do ano passado. Então, temos uma melhora da rentabilidade do banco, né? Como a gente estava falando sempre dessa questão do segmento middle, etc. É interessante isso. Eu lhe pergunto, uma pergunta um pouco polêmica, assim. No momento em que a gente está vivenciando uma entrada no mercado de uma série de fintechs que estão dando serviços de graça, basicamente, estão queimando caixa, e estão apresentando resultados negativos, de fato, há muito tempo, no Nubank em cima de todos, né? O banco ABC conseguiu
ter uma rentabilidade, no mínimo interessante, poderia dizer, se não mais do que isso. Como é que vocês explicam esse sucesso? Qual que é o segredo, se podemos falar assim, do Banco ABC em manter um ROI tão interessante assim? Você pode pensar no Banco ABC como um banco tradicional, em que ele tem uma experiência de 30 anos em crédito corporativo, e é esse o grande motor da geração de caixa da instituição. Nós, a partir de 2019, entramos num segmento de clientes novo, que nós chamamos do segmento middle, que vai de empresas com faturamento entre 30 a 300 milhões de reais. Então, esse segmento, ele também, dentro do banco tradicional, ele é um grande, eh, uma máquina de crescimento para nós de resultado. Então, parte importante do crescimento dos números que vocês veem é reflexo da decisão que foi tomada há 2 anos atrás e que, conforme a expansão nesse segmento avança, isso tem um impacto positivo na rentabilidade do banco, mas você pode também olhar o banco como um banco que acaba ah, usando essa parte dessa geração de caixa para financiar novas iniciativas. Então, quais são essas novas iniciativas? Temos várias, cada uma com um grau de maturação distinto e com uma etapa no processo de execução, mas para citar algumas, a gente anunciou há um pouco mais de um mês nossa entrada no segmento de corretagem de seguros. Então, temos a nossa corretora cativa, que começa agora a funcionar. Nós temos o ABC Link, que é um modelo de distribuição dos produtos do banco, principalmente de crédito, câmbio e derivativos, para através da figura do correspondente bancário, sempre focado na pessoa jurídica. Nós temos a entrada ainda inicial no crédito consignado privado. Nós temos uma a comercializadora de energia, que foi algo que a gente começou o ano passado, e esse ano ela já começa a poder escalar. Temos uma parceria na área de mercado de capitais que fizemos com o Banco Inter, para transações de renda fixa e renda variável. Então, você tem uma série de iniciativas que, ao longo do caminho, conforme elas forem escalando e entrando em rentabilidade, algumas já são rentáveis, mas aumentando o nível de rentabilidade, o objetivo total dessas iniciativas é utilizar uma diluição de custo fixo dentro do chassi bancário que já existe para aumentar o retorno potencial do banco. Então, a estratégia dando certo, você deveria ver o retorno potencial do banco aumentando ao longo do tempo, e principalmente você tendo um nível maior de receitas e diluindo a parte de custo fixo. Já entendemos um pouco o segredo, se podemos dizer assim, né? Qual que é o modelo de negócios, mais para ser mais claro, né? Para ser, quais são os pontos de força do Banco ABC, né? E sobre um ponto que você salientou, Ricardo, a questão do Banco Inter é interessante. A gente já conversou sobre isso, né? Porque é uma parceria que já tem quanto? Mais ou menos uns 4 ou 5 meses, né? Com o Banco Inter, essa questão essa aliança, assim, na questão E, das operações, exato. né? Por aí. Como é que tá? Como é que tá o primeiro? A gente pode fazer um primeiro diagnóstico desses primeiro período de colaboração entre o banco aqui de São Paulo de vocês e o banco lá de Minas Gerais. Como é que estão sendo os resultados dessa parceria? Então, ela ainda, eu diria que ela ainda está num início, ainda existe um potencial grande a ser capturado, mas para te dar alguns números, né, a gente já fez 3 operações de forma conjunta que somaram aí no agregado 2,6 bilhões de reais, sendo que mais ou menos 1,5 bi foram de operações de debêntures de infraestrutura, que têm uma natureza muito mais voltada para a distribuição pessoa física, que é um dos pilares dessa parceria. As equipes se reúnem semanalmente para falar sobre o pipeline de operações. Aqui, se a gente está falando algo em torno de 5 a 10 oportunidades em cada conversa, e temos agora um pipeline de um pouco mais de 1 bilhão de reais sendo executado, aí incluindo debentures, fundo de infraestrutura e CRI. Também é são outros tipos de ativo que a parceria vai começar a distribuir de forma conjunta.
Então, podemos dizer que de fato está sendo bastante proveitoso para ambos os bancos e é uma parceria que tem um futuro promissor, né? Sem dúvida, essa é a nossa visão. Ainda tem um trabalho grande a ser feito, ainda tem um potencial a ser capturado, mas a coisa já está funcionando. Perfeito. E telegráfico, curiosidade, por que vocês decidiram entrar no segmento de comercialização de energia elétrica? Não é também nesse trimestre, já é uma coisa um pouco antiga, né? Só para nosso público que está assistindo esse vídeo, qual foi a razão que levou um banco, que tudo bem, trabalha com o setor corporativo já há um bom tempo, entrar num segmento totalmente diferente do setor financeiro, stricto sensu, podemos dizer assim? Perfeito. Então, se você olhar a exposição, que nós temos de crédito em termos de setor da economia, o setor de energia é o segmento com a segunda maior exposição, ele só perde para o setor de agronegócio. E dentro do setor de energia, nós temos vários subsegmentos, né? Então você tem a geração, a distribuição, a transmissão e a comercialização. Então, várias das comercializadoras do mercado já eram nossas clientes, né? E nós, ao longo dos anos, desenvolvemos um conhecimento bastante profundo do setor e de cada um dos elos da cadeia. Agora, uma comercializadora de energia, ela pode fornecer vários tipos de produtos, seja produtos onde ela toma risco, ou seja, produtos onde ela está simplesmente ligando pontas e prestando um serviço para um cliente, ligando esse cliente ao outro tomador ou doador da ponta contrária que ela está procurando. O que nós vemos de similaridade nisso é que, assim como você tem uma mesa de juros, uma mesa de moedas, uma mesa de commodities, você pode ter uma mesa de energia. Então, isso é mais entre aspas, um commodity que você pode negociar dando soluções para os seus clientes, que são clientes que muitas vezes têm excesso de energia e querem vender, ou que têm falta de energia e querem sair desse risco. Então, você prestando esse serviço para esses clientes que já eram nossos clientes em outros produtos, já eram clientes nossos em cash management, em crédito, em moeda, você dando esse tipo de serviço, é uma demanda que está lá, para um cliente que está dentro de casa, e a gente alavanca em cima disso o conhecimento que a gente tem do setor. Não é que a gente está aprendendo a saber quem são as boas distribuidoras ou quem são as boas geradoras. Esse conhecimento já existia dentro de casa. Então, o que você está fazendo é alavancando num conhecimento existente de vários clientes que já eram seus clientes em outros produtos, empacotando isso de forma diferente para gerar uma fonte nova de receita. É um pouco desse racional. De fato, estão se tornando intermediadores, né, brokers, podemos dizer assim, né, do setor onde vocês têm as duas pontas, né? Vocês já são clientes de vocês, então até uma facilidade de comunicação. Interessante esse ponto em termos de diversificação e de aumento da rentabilidade. E falando de rentabilidade, só para concluir o nosso papo assim, sobre a questão que acho que mais interessa o nosso público, vamos falar de dividendos e de proventos em geral, dividendos e juros sobre capital próprio. O Banco ABC recentemente informou uma distribuição de juros sobre capital próprio, cerca de 48,2 milhões de reais em juros sobre capital próprio, mas também temos anúncios recentes de dividendos, né, do banco. Deixa eu pegar aqui a data exata, que não quero errar sobre a data. Deixa eu ver aqui se temos. Não, só consegui achar do juros sobre capital, mas isso já é um indicativo É isso. interessante. Como é que está sendo essa política de distribuição de proventos do Banco ABC em um momento de saída da pandemia, mas que ao mesmo tempo vocês mesmos estão demonstrando no balanço ter ainda algum receio do que pode acontecer no futuro? Perfeito. Historicamente, a política nossa de distribuição de provento, ela é 100% feita através do JCP. Então, o cálculo é relativamente simples, é você pegar o nosso patrimônio líquido, aplicar sobre ele a TJLP ou TLP do período, e você vai ter o limite que a gente pode distribuir na forma de juros sobre capital próprio, é isso que nós temos feito há vários anos. Então, essa política, ela não muda para o ano de 2021, a única alteração que nós fizemos foi na periodicidade. Então, antes nós distribuíamos 2 vezes por ano, agora a gente distribui 4 vezes por ano, então de uma forma trimestral, mas o valor total ao longo do ano é o mesmo. O que a gente fez foi quebrar em, né, quartas partes, ao invés de quebrar na metade
na distribuição, porque nós sabemos que várias vezes o público pessoa física prefere uma periodicidade maior no recebimento dos proventos. Então, a política ela não muda, né? Lógico que você tem uma série de discussões que estão sendo feitas com uma eventual reforma tributária. A reforma tributária tendo mudanças, a gente vai analisar e ver o que acontece. Agora, o que nós sentimos das últimas ou da última proposta que foi colocada, com a eliminação do JCP, e o JCP traz para nós uma eficiência tributária, né? Você tem uma isenção tributária no momento em que você distribui os proventos na forma de JCP, mas por outro lado você vai trazer junto uma redução da alíquota de imposto de renda. Então, obviamente que essas coisas ainda estão em discussão, nada foi ainda aprovado, mas o que nós sentimos é que, do jeito que a coisa está agora, o impacto seria muito próximo do neutro para nós. De um lado, negativamente com a eliminação do JCP, do outro lado, positivamente com a redução da taxa, da alíquota de imposto de renda. Então, só para completar telegraficamente, vocês estão prevendo uma redução da alíquota do imposto de renda, então uma redução da carga tributária como um todo sobre a atividade empresarial do banco. Se a reforma tributária for aprovada da maneira, a última maneira com que foi proposta, essa é a redação, né? Mas na prática, de um lado você tem a queda da alíquota, mas do outro lado você tem a eliminação do JCP. Uma coisa acaba meio que compensando a outra, dependendo, obviamente, da rentabilidade de cada instituição financeira. No nosso caso, deve ficar alguma coisa próxima do 0 a 0. E caso de fato seja confirmada essa eliminação do juro sobre capital próprio, e mesmo com uma redução da alíquota, vocês então estão pensando em substituir essa distribuição de proventos do JCP para dividendos, assim, como a gente os conhece hoje, ou vocês estão pensando em reduzir essa distribuição de dividendos e aumentar os investimentos para evitar, né, para como planejamento tributário de fato e garantir para os investidores, para os acionistas, um ganho de capital com a valorização do papel, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, ou até com recompra de papéis, né, com outras estratégias de valorização do título. Perfeito. Se o JCP realmente deixar de existir, a gente obviamente não vai utilizar mais o JCP. A questão é, a princípio, o percentual de resultado distribuído deveria ser muito próximo do que a gente distribui hoje, né, que a gente chama do payout, né? Então, o payout deveria ser próximo do que nós distribuímos hoje, obviamente numa forma diferente, não mais como JCP, mas sim passando a ser distribuído na forma de dividendos, mas a gente não mudaria, vamos dizer, a retenção do resultado por causa dessa mudança da forma de distribuição. Tá? Isso acho que é uma das questões. Nós, e a gente tem um payout histórico um pouco acima de 40%, então entre 40% e 45%, dependendo do período. Colocando em português mais linear, né, é o percentual do resultado que você distribui para os acionistas na forma de proventos. Então, a gente manteria isso, e mesmo tendo esse nível de distribuição, nós nunca investimos tanto. Então, o nível de investimento que nós temos feito, sejam em atividades atuais, sejam principalmente em novas iniciativas estruturantes que o banco vem fazendo e também olha para frente, de todas aquelas que a gente mencionou agora, isso custa dinheiro, né? A única certeza que você tem dessas coisas é que você tem que botar dinheiro na frente, né? Então, você tem que contratar pessoas, tem que investir em sistemas, etc. Então, a gente vem fazendo isso, nunca investimos tanto na história do banco, mas, na nossa visão, a geração de caixa, a geração de rentabilidade que o banco tem hoje, ela é suficiente para manter o nível de distribuição que nós temos histórico e, ao mesmo tempo, alocar o capital necessário para que essas novas iniciativas consigam rodar, consigam ganhar escalabilidade. Perfeito, perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer. Temos que aguardar, né, que o Congresso Nacional atue e vote, aprove a reforma para poder ver quais serão as estratégias, as respostas, né, não só do Banco ABC, como de todos os outros, as outras empresas listadas na Bolsa em relação ao pagamento de proventos. Gente, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer muitíssimo o Ricardo Moura, diretor de relacionamento com os investidores do Banco ABC. Muito obrigado, Ricardo, por sua participação. Sempre um prazer tê-lo conosco.
prazer é nosso. Obrigado aí, tá mais um evento patrocinado por vocês. É isso aí, muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui nas redes sociais. Sigam a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, canal do Suno Notícias. Se inscreva, deixe o seu like e também o seu comentário, que ajuda muito o nosso trabalho. Nosso podcast, que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android, e nosso site suno.com.br/notícias, para ficar sempre atualizados sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.